E aí, meus amigos, estão felizes ainda? Quem fala com vocês é Alessandro Vilas Boas. Eu tô com fome de Jesus e hoje a gente vai continuar a nossa série Brother John. A gente já falou uma introdução, já fez 1 João 1, capítulo 1, e hoje a gente vai fazer o capítulo 2. Só que a gente não vai fazer o capítulo 2 inteiro porque tem tanta coisa que pra gente fazer com calma, e legal, num ritmo legal, a gente vai dividir. Então a gente vai hoje até o versículo 11. Então abre comigo aí em 1 João 2 até o versículo 11, é o que a gente vai falar hoje. Vamos começar lendo com vocês aqui, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Vamos parar por aqui. Gente, esqueci. Antes da gente continuar, queria indicar esse livro para vocês, da editora Impacto. Tô lendo ele, comecei ele ontem. Esse livro é incrível, cara, de verdade. Ele conta histórias de vários avivamentos do século XX, porque às vezes a gente tem histórias de avivamento do século XVII, XVIII, XIX, mas raramente a gente tem coisas do século XX, XXI, que são coisas próximas a gente. Fica aí minha dica, John Walker, pessoal da Impacto, beleza? Bora, vamos lá. Meus filhinhos, eu gosto do jeito que ele começa, né? Sempre falando meus filhinhos, mas vamos dar um panorama geral do que o apóstolo João já está falando. Primeira coisa, o apóstolo João tem a sua carta, como ele evidencia, né? Como ele exorta contra o pecado, e como ele não tem, entre aspas, papa na língua para falar disso. Ele vem, já começa evidenciando a sua crítica ao fato de que ele não deseja que nenhum cristão esteja em pecado. Então ele já vem e mostra. João também mostra que o falso evangelho ele produz uma consciência cauterizada com o pecado, e o falso evangelho, ele, além de nos cauterizar em relação ao pecado, ele também nos faz viver nesse pecado, é claro. E o pecado ele gera três coisas. O pecado gera a traição uns com os outros, então começa a nos trair. 1 João 1, versículo 6 diz que nós começamos a nos trair. 1 João 1, versículo 8 diz que nós traímos a nós mesmos. E 1 João 1, versículo 10 diz que nós traímos a Deus quando pecamos. Então, podemos ter três respostas ao pecado de acordo com 1 João. A gente pode esconder o pecado, a gente pode confessar o pecado e, enfim, triunfar sobre o pecado. E o que o falso ensino que João está combatendo ensina? Para você esconder o pecado, para você fazer de conta que você não tem pecado, que está tudo bem na sua vida. Então o apóstolo João começa aqui o seu segundo capítulo, meus filhinhos. É engraçado, né? É muito forte essa autoridade que ele tem. E essa palavra filhinhos é tekinon, de criancinhas, de filhos imaturos. Então ele está dizendo, meus filhinhos. Ele não está dizendo apenas filhinhos, ele está dizendo meus filhinhos, minhas crianças, meus filhos imaturos. Eu lhes escrevo para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que nos defende. Ou seja, João está repreendendo o ato de pecar. João está repreendendo em 1 João 1 inteiro que quem está na luz não peca, mas agora ele não está dizendo apenas não peque, mas ele está apontando um caminho de redenção para aquele que peca. Ele está dizendo, e essa palavra pecar, para que não pequem, ela não sei falar grego, me perdoem. Essa pequeis é hamartete, que é tipo atos específicos de erro e não uma vida de erro. Eu gosto de uma frase cristã, né, que sempre diz que para o cristão o pecado é um acidente e nunca uma coisa comum, nunca uma coisa cotidiana. Então o apóstolo João está dizendo o seguinte, eu estou orando para que vocês não cometam, que não vivam no pecado, mas caso caiam,
nesse acidente de pecado, saibam que vocês têm esse homem, esse advogado fiel chamado Jesus Cristo justo. Então João, como pai na fé, repreende a prática do pecado mais uma vez. E aqueles que encontraram o perdão de pecados na cruz de Cristo, e ele deixa bem claro que para aqueles que encontraram o perdão de pecados na cruz de Cristo, o pecado é algo atípico, né? Então Romanos 6 nos deixa bem claro que aquele que encontrou graça, ele não vive em pecado. Então é por isso que ele usa essa palavra que quer dizer pecados específicos e não uma vida de pecado. Agora, o que é legal é que essa palavra advogado no original é paracletos. E se você já estudou um pouquinho, sabe que paracletos é usado pelo Espírito Santo, nosso Consolador, em João 16, por exemplo. Só que aqui, esse paracletos ele não está no mesmo sentido que o Espírito Santo, é claro, mas João está usando agora o paracletos para falar de Jesus. E esse paracletos aqui, ajudador, intercessor, é como se fosse um cara que está fazendo oposição ao acusador, ou seja, ele é um advogado de defesa. Então, é como se Cristo, John Stott diz que Cristo intercede por nós diante do Pai contra as acusações do diabo. Mas o Espírito Santo intercede por Cristo no mundo caído. Então, Jesus intercede por nós e o Espírito Santo intercede por Cristo no mundo caído. Porque o mundo caído tenta ensinar a igreja de coisas caídas, mas o Espírito Santo intercede o nome de Cristo para a igreja. Está fazendo sentido isso até agora? É forte isso, cara. Então, Cristo intercede por nós diante do Pai, que recebe acusações do diabo, e o Espírito intercede por Cristo diante de um mundo caído. John Stott nos ensinou isso. E aí, ele termina o primeiro verso, né, dizendo Jesus Cristo, o justo. Então, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm acesso ao sacrifício que foi feito de Jesus, e ele é o advogado que intercede por vocês diante do Pai. E esse é o Jesus Cristo, o justo. Agora, o que é legal é que ele aponta para o lado humano de Jesus quando diz Jesus, ele aponta para o lado messiânico de Jesus quando diz Cristo, o justo. Então, ele tá nos dizendo aqui, nós temos uma ligação com o Pai pela justificação causada por esse Messias. E no versículo 2, isso vai ficar cada vez mais explícito. Então, por esse sacrifício desse Jesus o justo, desse homem que também é o Messias, nós temos essa defesa. Então Jesus, ele não é apenas o nosso advogado, ele não é apenas aquele que nos defende, mas Jesus é o padrão, Jesus é o modelo da defesa. Por quê? Porque ele é o justo. Versículo 2, ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele vai nos defender diante do Pai, ele em nenhum momento nos defende pelo nosso valor, em nenhum momento ele nos defende pela nossa justiça. Pelo contrário, ele mesmo é o sacrifício. Então Jesus é um advogado diferente do que nós temos na terra. Jesus não vem provar que o seu cliente é justo ou sem erro. Jesus vem mostrar que o seu cliente tem erros, mas o que assegura o seu cliente é a sua própria justiça. Então Jesus chega diante do Pai e diz o seguinte: Pai, eles não são mais culpados porque eu paguei o preço. Então o Jesus é um advogado que não se baseia na bondade do réu, do cliente, mas Jesus se baseia na bondade e na autossuficiência do seu próprio sacrifício. Jesus se entregou com um sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. E aqui pode nascer uma confusão dizendo que Jesus perdoou a todos. Não. Jesus morreu para o perdão de todos, mas só são perdoados aqueles que estão em Cristo. Amém? Presta atenção. Nem todos serão salvos, só serão salvos aqueles que entram
no sacrifício de Jesus, aqueles que pela fé acessam esse sacrifício. Amém? Tá fazendo sentido isso até agora? Então, nós precisamos entender que Cristo, sendo advogado, ele não nos salvou pela nossa justiça, mas pela sua própria justiça. Jesus, com propiciação, com redenção, Jesus se fez pecado em nosso lugar e a sua justiça nos defende. Então ele chega diante de Deus Pai e diz: ei, eles não são mais culpados, essas acusações que estão jogando contra eles não têm mais valor, não porque eles não são culpados, não porque eles são valorosos, não porque eles são justos, mas porque eu os fiz justos. Uau! E gente, isso aqui é justamente para combater a heresia daquele tempo que dizia que alguns não tinham pecado, que alguns eram bons, que era possível você evoluir até que chegasse a uma condição de sem pecado. O cristão precisa aprender a andar com essa dualidade. A dualidade de que somos perfeitos em Cristo, mas ainda não, certo? Nós temos a justificação, mas ainda não somos plenamente santos. Esse plenamente só acontecerá na glorificação. Então é possível que vivamos sem pecar? É possível, no entanto, nós não podemos dizer que não pecamos, porque aquele que diz que não peca já está fazendo Deus mentiroso. Então o apóstolo João está nos incitando, ele está nos ensinando a vivam uma vida sem pecado, mas saibam que vocês ainda não são santos, ou seja, vocês vão pecar, mas não estarão na prática do pecado e muitas vezes não serão pecados conscientes, mas porque ainda em nós existe uma mentalidade caída, muitas vezes. Quem está me entendendo aqui até agora? Versículo 3, e sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Cara, é engraçado que em 1 João 1, o apóstolo João deixa bem claro que o propósito do evangelho é a comunhão com Deus. Em João 17, versículo 3, ele deixa bem claro que conhecer a Deus é a plenitude da vida eterna. Ou seja, conhecimento e comunhão estão interligados. E aqui ele está dizendo o seguinte: e sabemos que o conhecemos se o obedecemos. Ou seja, João não está propondo nem uma comunhão mística e nem mesmo um conhecimento teórico. João está propondo que um cristão, uma pessoa só conhece de fato a Deus se esse conhecimento se torna numa coisa prática, numa coisa vivida, né? Lembra que eu já falei desse livro para vocês? Deixa eu até pegar aqui. Esse livro aqui é um clássico, Bonhoeffer, Discipulado. E o Bonhoeffer ele fala que a obediência ela vem pela fé, mas a fé também vem pela obediência, né? Você precisa ler para você entender melhor. Porque se eu digo que só quem tem fé obedece, então eu posso criar aqui uma lacuna para que aqueles que dizem assim, eu tenho fé no sacrifício de Jesus, então se colocam numa hipergraça onde eles já estão justificados e não precisam fazer nada. Mas também se nós vamos para aqueles que dizem assim, eu obedeço e por isso tenho fé, você também pode entrar num legalismo daqueles que vivem uma vida de comunhão com Deus por causa do próprio esforço. Mas então o Bonhoeffer está dizendo o seguinte, que aquele que tem fé obedece e o que obedece tem fé. Ou seja, a nós cabe apenas o obedecer e a Deus cabe-nos o justificar. Então nós precisamos entender o seguinte, que o apóstolo João ele caracteriza conhecimento e comunhão como pessoas não que tiveram experiências teóricas e nem muito menos experiências místicas, mas pessoas que têm experiências vivas de vida, né? de relação, onde tudo aquilo que eles entendem se encarna neles, né? Então sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aqui João começa a deixar claro, se até agora ele está falando o que é um falso cristão, agora ele está falando o que é um verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão segundo a carta do apóstolo João? É aquele que crê, aquele que obedece e aquele que ama, né? Então o verdadeiro conhecimento e comunhão são experimentadas pela revelação do alto e obediência.
O apóstolo João deixa claro que para ele, conhecimento de Deus, conhecimento do santo é através da pessoa de Jesus e da experiência da pessoa de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade é o próprio Jesus. E esse conhecereis vem do verbo epignosis, né, que quer dizer conhecer por experiência. Eu amo esse tema, velho. Versículo 4. Se alguém diz que eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele andou. Então, como eu sei que alguém está em Cristo? Pela obediência. Como eu sei que alguém está em Cristo? Pelo amor ao mandamento, né? Aqui, ó. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando. Então, quando eu começo a obedecer a lei, quando eu começo a obedecer os mandamentos de Deus, eu provo que aquele amor, aquele sacrifício de Cristo em mim está se aperfeiçoando. E no versículo 6 ele finaliza. Se você diz que está em Cristo, se você diz que está na luz, você precisa andar como Cristo andou. Você precisa fazer o que Cristo fez. Você precisa agir moralmente como Cristo agiu. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa. O evangelho não se trata de moral apenas. Ele não começa numa moral, certo? O evangelho não te atinge pela moral. O evangelho te atinge pelo sacrifício de Jesus. Então o sacrifício de Jesus te perdoa mesmo quando você ainda não tem a moral dele. Mas toda experiência realmente cristã, toda experiência verdadeira e genuína com Deus precisa promover em você uma reformulação da sua moral, né? Então, Tito diz isso: se nós aguardamos a bendita esperança, nós recebemos uma graça que nos ensina a andar não de maneira como esse mundo, mas de uma maneira santa. Então é isso aqui que o apóstolo João está falando, que a fé em Cristo e a obediência precisa nos levar a uma reformulação da nossa moral, do nosso entendimento, do nosso funcionamento, quando nós começamos a caminhar nessa santidade. Quem afirma que permanece nele precisa viver como ele viveu. Jesus viveu de maneira justa, de maneira humilde, curando enfermos, ressuscitando mortos. Isso tudo faz parte do permanecer em Jesus. Ou seja, se os nossos conhecimentos, a nossa experiência não se tornem algo, nós não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. Versículo 7. Amado, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que você tem. Amado, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. E a mesma mensagem que ouviram antes. E no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstraram, pois a escuridão já está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então nós precisamos entender aqui o seguinte, que João está falando assim: eu não estou trazendo uma nova coisa. E isso aqui é uma dica. Isso aqui nós precisamos aprender. Nenhum pregador, nenhum mestre foi chamado a ensinar uma nova coisa. Nós fomos chamados a ensinar a mesma coisa de maneiras atualizadas, de maneira que a gente flua no rio atual de Deus. Mas nós não podemos inventar uma nova coisa. E o apóstolo João está deixando isso claro. Tem vindo gente aqui ensinando coisas novas para vocês e tal, mas o que eu estou ensinando para vocês não é novo. O que eu estou ensinando para vocês, os nossos pais já falavam sobre isso. Mas, de certa maneira, também é novo. Por quê? Porque o novo precisa sair do velho. Em Mateus diz que um escriba versado no reino dos céus é como um pai de família que tem coisas novas e velhas na sua dispensa, né? Então, você está escutando, maluco? Mas, então, nós precisamos entender que o novo precisa estar fundamentado no velho. E por que ele fala do novo? Porque Jesus, ele reinaugura esse mandamento do amar ao próximo, né? Jesus reinaugura o mandamento do amor quando ele diz: amem ao próximo como eu vos amei. Então, Cristo traz isso para uma pessoalidade. Cristo diz: ei, vocês precisam praticar isso porque eu pratiquei.
Então, por isso que o apóstolo João está falando. E eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês andem como ele andou. Eu não estou escrevendo um novo mandamento, eu estou só passando o novo que é velho, de uma maneira pessoal, de uma maneira que Cristo nos ensinou, porque ele cumpriu. E aquele que está nele precisa andar como ele andou. E aí ele termina: se alguém afirma, estou na luz, mas odeio seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva os outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão e não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Então, irmãos, precisamos entender o seguinte: capítulo 2 começa com a fé, né? Com a justificação pela fé, que nós temos um advogado fiel. Depois ele vem para uma moral interna, você precisa ser transformado por essa fé. E agora ele termina no âmbito social. Se a fé que você vive não transforma você e automaticamente não transforma o seu relacionamento com o próximo, veja bem, o apóstolo João sempre relaciona a sua fé, o seu relacionamento vertical com o seu relacionamento com a sua vida horizontal. Forte, cara. Muito, muito, muito forte. Aquele que diz que está nele precisa andar como ele andou. Jesus deve ser imitado. E isso é uma evidência de um cristão verdadeiro, quando ele deseja imitar a Cristo Jesus. Valeu? Um grande abraço. Até terça-feira que vem vai ter mais série Brother John. Não esquece de enviar para todo mundo. Manda para os seus amigos, estuda. Vamos ler 1 João junto. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.